Muito obrigado, pastor Arilton. Mais uma dica especial para você cuidar bem da tua saúde. Não é, querido amigo? Que privilégio podermos estar juntos nesta manhã, logo no início deste novo dia. Já é quinta-feira, já estamos avançando aí, nos aproximando do final da semana. E você é muito bem-vindo para estar com a gente nesse momento do programa, que é o momento onde vamos interceder a Deus. Vamos orar uns pelos outros. Os nossos queridos ouvintes, eles entram em contato com a gente através das nossas redes sociais, e aqui estão as várias formas de você entrar em contato conosco, e compartilham os pedidos de oração. Eu me sinto honrado e toda a nossa equipe se sente honrada pela confiança, pelo carinho que vocês têm em abrir os corações, contar um pouquinho da história de vocês, dos anseios e do desejo de que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, seus amados, seus familiares, e unidos nesse propósito, nós estamos aqui para interceder a Deus, orarmos juntos, orarmos uns pelos outros. Hoje, algumas pessoas nos trouxeram seus pedidos de oração. A Vânia, e ela diz: bom dia, eu gostaria de pedir oração em favor da minha família. Eu preciso de oração. Estou vendendo um imóvel e preciso da direção de Deus para esse momento. O outro pedido que nos chega é o Marco Cássio Carvalho, e ele diz assim: eu quero pedir oração pelo meu irmão Sebastião. Ele está muito agitado, não está se alimentando, e eu peço a ajuda de vocês para que clamem a Deus para que Ele o abençoe. Nós somos do Mato Grosso do Sul. Ok, Marco, vamos estar orando por você e pelo seu irmão Sebastião, né? Que ele possa ter a paz que vem de Deus, que possa guiar a vida dessa pessoa que sei que para você é muito querida, muito especial, não é? A Geuda Brandão, ela entra em contato com a gente e diz: olá, pastor Arilton, né? Por favor, peço oração por minha mãe, que fez uma cirurgia ontem. Teve uma parada respiratória, está entubada. O nome dela é Cleide Brandão. Nós somos de Campina Grande, na Paraíba. E eu agradeço muito pelas suas orações e que Deus os abençoe. A gente está compartilhando aqui, né, com o pastor Arilton, mas além dele, naturalmente nós e os demais da equipe, todos estaremos orando por você, intercedendo a Deus, aí, Geuda, pela sua mãe, Cleide, para que todo esse tratamento tudo possa ser guiado pelas mãos poderosas de Deus, né? A Cleidir Renato, ele compartilha com a gente uma bênção que eles viveram como família. Eles tiveram o privilégio de entregar a vida a Jesus através do santo batismo. Não somente eles, o casal, mas também, eles foram batizados e os filhos foram dedicados ao Senhor, né? E ele queria pedir oração por ele, pela esposa, que é a Suzane, e os filhinhos são o Gabriel e o Noah, e toda a família, para que eles mantenham-se firmes ao lado de Jesus e tomem sempre a decisão de servi-lo, segui-lo, amá-lo de todo o coração. Muito bem, então aqui estão os pedidos de hoje dessas pessoas que confiaram aqui a nós, a nossa equipe, esse privilégio de orarmos e intercedermos juntos ao Senhor. Mas a nossa confiança, ela é baseada na palavra de Deus, porque ela nos garante que temos um Deus que nos ama, que é misericordioso, que cuida de nós, está atento aos nossos problemas. Quero compartilhar contigo um texto, talvez seja muito conhecido de alguns, nem tanto para outros, mas é um texto que quando eu penso em oração sempre lembro dele. Efésios capítulo 3 e o verso 20. Acompanhe comigo a leitura desse texto. O texto diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Assim é o nosso Deus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Vamos confiar nesse Deus poderoso nesta manhã, entregar nosso coração a Ele e confiar a Ele todas as nossas preocupações, os nossos anseios. Ore comigo nesse momento, acompanhe nesta oração. Bendito Deus, muito obrigado, Senhor, porque nesta manhã, desta quinta-feira, nós estamos tendo esse privilégio de juntos aqui podermos orar ao Senhor.
O propósito do programa Encontro com a Vida é compartilhar esta mensagem poderosa da Palavra de Deus. E a Bíblia nos garante que quando oramos, quando buscamos ao Senhor, Ele nos atende e Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Atende, Senhor, o pedido desses amados que entraram em contato conosco. Abençoe suas vidas, abençoe seus familiares, meu Deus, que eles sintam a Tua mão poderosa guiando, fortalecendo, amparando cada um deles. Não somente esses que entraram em contato, mas tantos demais que estão nos acompanhando nesse momento. Estamos unidos em oração, porque temos certeza de que o Senhor, com toda a Tua bondade, para aqueles que Te buscam de coração sincero, que clamam ao Senhor, o Senhor irá se fazer presente e atender. Assim, ó Deus, colocamos nossa vida em Tuas mãos e fazemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor meu Deus. Olá, seja bem-vindo à nossa série As Marcas de Cristo. Nós iremos dedicar 7 programas para estudarmos o impacto de Jesus na vida de nossa sociedade. O Mestre Jesus Cristo, um carpinteiro, sem jamais ter deixado registrada uma palavra sequer, sem jamais ter produzido um artigo de pesquisa, monografia ou livro, impactou a humanidade de um jeito impressionante. Como lembra o Dr. James Kennedy, com 12 discípulos, Jesus Cristo exerceu influência civilizatória que dura até hoje. Ele nasceu em um vilarejo desconhecido, filho de uma camponesa. Cresceu em outro vilarejo, onde trabalhou em uma carpintaria até completar 30 anos. Então, durante 3 anos, foi um pregador itinerante. Nunca escreveu um livro, nunca ocupou uma posição pública, nunca teve uma família ou uma casa, não frequentou a faculdade, nunca conheceu uma cidade grande, não se afastou sequer 300 quilômetros do lugar onde nasceu. Não fez nada do que normalmente acompanha o poder. Não tinha credenciais, era simplesmente ele. Tinha apenas 33 anos quando toda a opinião pública se voltou contra ele. Seus amigos fugiram. Um deles chegou a negá-lo. Foi entregue a seus inimigos e passou pelo escárnio de um julgamento. Foi crucificado entre 2 ladrões. E quando estava morrendo, seus executores disputavam por suas roupas, suas únicas propriedades nesse mundo. Quando morreu, foi sepultado em um túmulo emprestado por um amigo misericordioso. 20 séculos se passaram e hoje ele é a figura central da raça humana. Bem-vindo à nossa nova série As Marcas de Cristo e que Jesus deixe a marca dele em sua vida. Muito bem, amigos, agora chegou o momento de juntos estudarmos a Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Quero lembrar você que nós estamos numa série muito especial sobre as marcas de Cristo. Nesse período de Semana Santa, quando nós celebramos o sacrifício de Jesus, sua morte e ressurreição em favor de nossa salvação, nós aqui também, no programa Encontro com a Vida, estamos nos voltando para essa temática e entendendo como que Jesus marcou a geração de seus dias e os efeitos que o seu ministério, que a sua vida, que os seus ensinos têm alcançado até os nossos dias. Antes de entrarmos no tema, deixa eu fazer 2 convites para você. Nós vamos estudar a Bíblia, o livro do Apocalipse, em 2 cidades e eu queria convidar vocês para esse estudo. A primeira cidade é a cidade de Garopaba. Então atenção você que mora em Garopaba e região. A partir da quarta-feira, 23 de abril,
eu estarei todas as quartas na Igreja Adventista Central de Garopaba. Ela fica na rua Victor Carlos Nauck, 1113. A partir do dia 23 de abril, todas as quartas às 8 da noite, eu estarei aí em Garopaba para estudar o Apocalipse com vocês. E para você que é da cidade de Araranguá e cidades vizinhas, o convite é para o domingo. A partir do dia 27 de abril, todos os domingos, nós vamos estudar o livro do Apocalipse no Center Shopping Araranguá. Isso mesmo, no nosso shopping center da cidade. Todos os domingos às 6h30 da noite, 18h30, nós vamos nos reunir lá no auditório do shopping, que fica ali ao lado da Praça da Alimentação. Ponha na sua agenda. E se você quiser participar de algum desses eventos, você precisa se inscrever em nosso site, tá bem? O nosso site é encontrocomavida.tv. Nesse site, você se inscreve, você vai receber um QR Code e esse QR Code você usa para ter acesso nos nossos auditórios. Lembrando que a entrada é franca e se você tiver alguma dificuldade com a inscrição, pode ir no evento que no dia a gente faz a sua lá. Combinado? Então fica aí o convite para você de Garopaba a partir da quarta 23 de abril e Araranguá a partir do dia 27 de abril. Agora chegou a hora de estudarmos a Bíblia e o texto que nós vamos usar para meditarmos hoje aparece aqui no livro de Gálatas. E eu queria ler com você os versículos 22 em diante, 22 e 23. O apóstolo Paulo escreveu assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O que a palavra de Deus quer nos ensinar hoje? Vamos pedir a orientação de Deus para entendermos a vontade e esse texto? Ora comigo então. Pai, o Senhor deseja nos falar sempre através da Tua palavra. Hoje queremos entender o que o apóstolo Paulo quer nos ensinar com essas palavras. Esses frutos do Espírito. Como desenvolvê-los em nossa vida? Por isso nos ajuda e nos abençoa agora. Oramos em nome de Cristo. Amém. Hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre o chamado que Jesus nos faz à liberdade. Conta-se que certa vez uma criança passeava com o pai quando ele viu um pássaro fechado em uma grande gaiola. Muito sensível, o pequeno garoto insistiu de forma veemente com seu pai para que ele comprasse aquela pequena ave a fim de que ele pudesse libertá-la daquele terrível cativeiro. E ao comprar o pequeno pássaro, pai e filho foram avisados de que a pequena criatura sempre fora criada em cativeiro e por isso nunca aprenderia a voar. Insistindo em sua tentativa de fazer voar a qualquer custo, depois de reiteradas e descuidadas tentativas, o pássaro, já muito cansado, caiu, se feriu e morreu. O pequeno garoto aprendeu com aquela experiência e mediante lágrimas que a liberdade necessária para aquele pássaro não se resumia apenas em estar solto. Era preciso também saber voar. Você consegue entender a lição que esta história traz também para nós hoje? A importância de estarmos libertos em Cristo? Liberdade é algo que todos precisam. Muitos desejam, mas poucos usufruem. Afinal, como entender corretamente essa dádiva divina tão essencial que é a liberdade? Há muitos textos da Bíblia que tratam do assunto. Um deles é bastante rico em detalhes que pode nos ajudar a compreender o tema do ponto de vista cristão. Estou falando de Gálatas capítulo 5, o texto que eu acabei de ler. Gálatas 5 é parte de uma carta escrita por Paulo aos crentes da província romana
possivelmente entre os anos 48 e 52 da era cristã. A região abrangia a Pisídia, Isáuria, partes da Lituânia, Panfília, também Frígia Oriental, o Ponto, a Armênia Menor. A Galácia também foi conhecida como a Anatólia Central da Ásia Menor, antes de estar situada na região que hoje chamamos de Turquia. A economia da região era basicamente rural, sustentada pela pecuária, pequenos rebanhos, a produção de lã, o cultivo de uvas e cereais. As igrejas daquela região enfrentavam naquele momento pressões intensas, pressões internas e externas, que impactavam a ética e a vida dos crentes. De um lado, havia um grupo de mestres oposicionistas judaizantes que insistiam na prática da circuncisão para os crentes gentios, sob o argumento de que tal obra lhes garantiria a salvação. Você vai se lembrar que essa cerimônia de circuncisão começou lá bem no Antigo Testamento com o povo judeu. A circuncisão foi um sinal que Deus estabeleceu para a sua aliança e todos os judeus passaram a praticar o rito da circuncisão. Agora, os cristãos estavam sendo obrigados a também circuncidarem para que pertencessem ao povo de Deus. A esse grupo que tentava obrigar aos crentes a passar pela circuncisão, Paulo chamou de falsos irmãos, que haviam se infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus. Por outro lado, os crentes gentios estavam se deixando influenciar com tais argumentos e pressões para assim não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Esse grupo, embora amado pelo apóstolo Paulo, foi chamado de insensatos, por estarem enfeitiçados com as ideias que os afastavam do Evangelho. O apóstolo considerava esse cenário algo grave, pois indicava que os dois grupos não entendiam e não praticavam a verdadeira liberdade cristã, a qual deveria ser entendida à luz do processo expiatório, que inclui o sacrifício de Cristo na cruz. Aliás, ao longo da epístola, Paulo menciona Cristo 38 vezes e aponta para a cruz 3 vezes. Paulo indica ser este o contexto para a compreensão genuína cristã. Observando o texto lido, notam-se 3 importantes verdades sobre a liberdade, as quais tomaremos para guiar o nosso estudo de hoje. Primeiro, a liberdade, o que é a liberdade? Segundo, como viver em liberdade? E terceiro, quais os efeitos que a liberdade pode ter? Deixa eu chamar a sua atenção para o texto do apóstolo em Gálatas capítulo 5, versos 24 a 26. Assim diz o apóstolo: E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Interessante perceber que no texto apresentado pelo apóstolo, aqui nós vemos uma grande verdade que podemos aprender. De forma pessoal e às vezes coletiva, provida pela experiência com Jesus, nós somos impactados e redimidos. A partir disso, também ajudamos outras pessoas. Note que o apóstolo Paulo diz que nós devemos estar em Cristo, estar crucificados em Cristo. Isso significa que sacrificar a carne, o eu pecaminoso, e procurar viver e andar segundo o Espírito Santo nos orienta. Essa é uma obra do Espírito em nossa vida, mas a sequência é mencionada. O impacto disso é na relação com os outros. E não poderia ser diferente. A experiência de liberdade do crente na dimensão vertical nos liga a Cristo. Necessariamente impacta a experiência de liberdade
com o semelhante na direção horizontal uns com os outros. A grandiosidade da obra feita na vida do indivíduo impacta a vida de outros na igreja e na sociedade. É importante entender o tremendo alcance disso. O pecado, ele gera 3 graves consequências ao pecador: culpa, condenação e castigo. A redenção provida por Deus Pai, em Jesus Cristo e por meio do Espírito Santo, proporcionou 3 grandes bênçãos que recebem os filhos de Deus. Primeiro, liberdade da culpa do pecado. Uma vez que nós somos afetados pelo pecado, e uma vez que quando pecamos somos agora culpados e réus de morte, nós precisamos de um poder sobrenatural que atue em nossa vida para nos conduzir ao arrependimento. Esse poder é o Espírito Santo. Liberdade da culpa do pecado significa aceitar a justiça que Cristo nos oferece. No início dessa carta, Paulo destaca que também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados. O termo aqui, de kaiutai, justificados, significa vindicados, declarados justos, reconciliados, considerados em conformidade com os requerimentos da lei, o que em linguagem forense inclui a libertação da culpa. Cristo nos liberta da culpa do pecado ao assumi-la em nosso lugar. Um segundo resultado é a liberdade da condenação da lei. Paulo diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, da catara, da imprecação, da condenação, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Isso porque quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, e Jesus veio para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de pai. Por isso, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão mais debaixo da lei, e sim da graça. Cristo nos libertou da maldição, da condenação da lei, assumindo a condenação que era nossa. Deu-nos a condição de seus filhos, a fim de podermos viver em liberdade, segundo a direção do Espírito Santo. E assim, estarmos não mais sob a condenação da lei. Então, Cristo não só nos perdoa, mas Ele nos liberta da condenação da lei. E lembre-se que o salário do pecado é a morte. Nós somos libertos da morte, porque o justo morreu em nosso lugar. E, finalmente, o terceiro benefício é a liberdade do castigo eterno. Ao recordar as obras da carne, Paulo menciona que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. A implicação disso é que os que se deixam guiar pelo Espírito Santo e vivenciam sua liberdade em Cristo, experimentam agora o fruto do Espírito e no futuro tomarão posse da herança do reino celestial, conhecida como vida eterna. Essa é a libertação do castigo eterno. Como resultado do recebimento e da vivência de tão grande dádiva da liberdade, o crente passa a viver não mais para si mesmo, mas para amar e servir a Deus, o seu libertador, e ao semelhante a quem deve compartilhar sua liberdade. O mundo vem conhecendo essa liberdade por meio dos fiéis servos do Senhor, à medida que foi sendo revelada por Deus desde os primeiros pais, passando pelos patriarcas, profetas, mais tarde pelos testemunhados por Jesus e os apóstolos. Essa é a liberdade que possibilitou às nações grandes conquistas que ainda hoje beneficiam cristãos e não cristãos mundo afora. Esse é o modelo de liberdade que inspirou testemunhos e conquistas. Exemplo, a liberdade de pensamento, de conhecimento, de expressão, de comunicação, de locomoção. Estou falando de liberdade civil, liberdade para o trabalho, para a propriedade.
basta se lembrar. O formulário ou a formulação de documentos de liberdade, como a Carta Magna de 1215, a Declaração de Independência Americana de 1776, assim como a Declaração de Direitos Universais da ONU de 1948, ou a Convenção Americana de Direitos Humanos de 69, campanhas de abolição da escravatura e discriminação racial, como promovidas por Richard Baxton, John Wesley, John Newton, Willie Wilberforce e o que dizer de Martin Luther King. A promoção dos assim chamados estatutos de cidadania destinados à valorização e à proteção de públicos específicos como portadores de necessidades especiais, crianças e adolescentes, idosos, refugiados. Então perceba como que esta ação, como que a influência do Evangelho ajudou na aquisição de vários direitos comuns a todos os cidadãos, ampliando assim o espectro de atuação da Igreja. Todas essas iniciativas historicamente tiveram origem com pessoas cristãs e foram iniciadas e promovidas a partir de países cristãos e dali disseminadas pelo mundo. Embora possam ter sido objetos de distorções pontuais, permanecem como legado cristão de liberdade a toda a humanidade. Eu queria voltar com você à história do início do estudo de hoje. Assim como aquele pássaro, precisamos ser libertos, mas precisamos também aprender a viver em liberdade. Para isso, Jesus veio. Se Jesus não tivesse nascido, não teríamos esperança de resgate. Se Jesus não tivesse vivido, não teríamos um exemplo de vida. E se Jesus não tivesse morrido vicariamente, nós não teríamos um substituto. Se Jesus não tivesse ressuscitado e ascendido aos céus, não teríamos a expectativa de sua volta. Se Jesus não tivesse sido entronizado, não teríamos um intercessor. Se Jesus não tivesse iniciado o juízo, não teríamos vindicação. Se Jesus não tivesse concluído sua obra, não teríamos novos céus e nova terra. E se Jesus não tivesse feito tudo isso, não teríamos a experiência da salvação. Se Jesus não fosse quem Ele é e não fizesse o que Ele fez e ainda fará, não conheceríamos o que é a verdadeira liberdade. Meus amigos, o Senhor amorosamente está hoje nos oferecendo liberdade. Liberdade que só Ele pode oferecer, porque ela é verdadeira, ela é única e dá sentido à nossa vida. Ela proporciona ao ser humano uma experiência extraordinária em todos os plenos sentidos. Liberta da culpa, da condenação, do castigo do pecado. E aqueles que já aceitaram essa oferta, eu apelo a você hoje para permanecer firmes no propósito que um dia você estabeleceu. Aos que não conheciam essa oferta graciosa, eu apelo para que vocês aceitem ser libertos e passem a viver a liberdade do Espírito. Sim, meus queridos amigos, essa é a verdadeira liberdade que Cristo nos oferece. Quando somos libertos por Cristo, nós somos completamente libertos também para abençoar a vida de outras pessoas. É por isso que o apóstolo, nesse mesmo capítulo 5, ele vai falar que se vivemos no Espírito, devemos também andar no Espírito. E esse andar no Espírito tem a ver com a produção dos frutos do Espírito que aqui são listados. Que Jesus habite no seu coração e que os frutos do Espírito na sua vida tragam glória para o Senhor Jesus. Ora comigo. Amado Deus e bom Pai, muito obrigado, Senhor, pela salvação que nós temos em Cristo Jesus. Obrigado por teu cuidado e proteção com todos nós. Fica, Pai, conosco ao longo desse dia e nos use como instrumentos de libertação para as pessoas. Te peço isso em nome de Jesus. Amém.